Nós iremos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Para isso, convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo de número 22. É o texto que nós lemos no início do culto, e estamos nele já desde a semana passada, meditando e refletindo na palavra do Senhor e aprendendo com os desafios que o Senhor propôs a Abraão na sua jornada, na sua trajetória. O tema é glorificando a Deus em meio às provações. Como podemos glorificar a Deus em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades? Na última semana, eu iniciei a fala informando e afirmando que todos nós, cristãos, servos do Senhor, somos sujeitos a adversidades, a provações. Ninguém está livre de provações. A palavra de Deus largamente nos ensina essa verdade acerca da realidade das provações. Eu citei aqui alguns textos, como Salmo 11, verso 5, que diz que o Senhor prova a todos, como Provérbios 17, 3, que fala que o Senhor prova-nos como o ourive, prova a prata e o ouro. E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, diz que nós não devemos estranhar as provações como se algo extraordinário estivesse nos acontecendo, porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele detém o controle do universo, da nossa história, e até as provações têm um propósito na vida dos escolhidos, na vida dos eleitos do Senhor. E na oportunidade que tivemos, eu pontuei uma maneira de 3 que eu pretendo destacar, como glorificar a Deus, de como glorificar ao Senhor. E na semana passada eu citei que podemos glorificar a Deus em meio às provas quando nós estamos esperando provas, quando estamos preparados para enfrentar as provações, sabendo que não podemos fugir delas, que não podemos nos afastar dela, nós devemos nos preparar para enfrentarmos as provações. Deus provou a Abraão em vários momentos da sua caminhada, quando mandou que ele saísse da terra de Ur dos Caldeus e andasse errante. Ali Abraão foi provado e ele teve que abrir mão do conforto da sua casa e da sua família. Deus também provou Abraão quando ele teve que esperar o tempo do cumprimento das promessas de Deus, que foi 25 anos de espera. Deus agora prova a fé de Abraão, ordenando que ele ofereça o que ele tem de mais precioso, que era o seu único filho, o herdeiro de todas as promessas de Deus na sua vida. Isso está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 8. O autor sagrado diz que Abraão foi provado quando teve que sair da sua terra. No versículo 9 do capítulo 11, ele diz que Abraão foi provado quando teve que esperar e viver como peregrino na terra de Canaã. E o versículo 17 destaca essa experiência aqui do capítulo 22 de Gênesis, quando diz que Abraão estava pronto a sacrificar o seu único filho para obedecer à vontade de Deus, à vontade do Senhor. E hoje, com a graça de Deus, nós iremos prosseguir do ponto de onde paramos na última semana, e eu quero destacar hoje mais 2 maneiras de como glorificar a Deus em meio às provações. E a segunda maneira está no versículo de número 2 do capítulo 22, se você puder acompanhar comigo, diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Segunda maneira de glorificar a Deus em meio às provas é quando nós escolhemos viver por fé. É isso mesmo, é quando nós escolhemos viver
por fé. Essa é a quarta vez que Deus manda Abraão abrir mão de algo que para ele tinha um valor, tinha um significado, tinha uma importância. A primeira vez está no capítulo 12, quando Deus manda que Abraão abra mão dos seus parentes, da sua parentela, e vá para a terra de Canaã. No capítulo 13, Abraão tem que abrir mão de Ló, seu sobrinho que ele tinha como um filho. No capítulo 21, Deus ordena a Abraão abrir mão de Ismael, seu filho, com a escrava Agar. E agora, no capítulo 22, Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, herdeiro de todas as bênçãos que Deus havia prometido a ele. Nós aprendemos com essa experiência de Abraão que a vida cristã, ela tem um custo. Que servir a Deus tem um custo. E você pode estar pensando, mas o custo foi pago por Jesus. Jesus foi o preço da nossa redenção. Ele morreu para nos dar vida. E eu concordo com você, sim, é verdade. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida. Mas quando eu falo de que a vida cristã ela tem um custo, eu não estou falando no aspecto salvífico da salvação, porque nós bem sabemos e temos aprendido que a salvação custou a vida de Jesus, custou o sacrifício de Cristo. Mas a vida cristã aqui nessa terra, vivida nesse mundo, ela tem um preço a ser pago. E o discipulado, ele tem um custo. Você deve lembrar daquela história que Jesus contou, daquele homem que começou a construir uma torre e não calculou bem o custo da obra e deixou a torre inacabada, e aquilo virou motivo de chacota por quem passava ali em frente àquela construção inacabada, e aquela obra inacabada representava vergonha para aquele construtor. Jesus estava falando aí do preço de segui-lo. Se você já leu Lucas 9, 23, você deve lembrar que Jesus diz que aqueles que querem ser seu discípulo devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E isso é um preço que nós pagamos para viver uma vida que glorifique a Deus. Então não é de graça. Foi de graça a salvação, mas a vida cristã não é vivida de graça. Há um preço para isso. Aqui, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu próprio filho, tudo perdia o sentido. Essa ordem de Deus não fazia o menor sentido se você for pensar de forma lógica. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, Deus era contrário ao sacrifício humano. E se você conhece um pouco a palavra, você deve lembrar que um dos motivos pelos quais o povo de Canaã foi castigado através de Israel, a mando de Deus, era porque eles realizavam um culto a uma divindade cananeia chamada Moloque, onde as crianças eram oferecidas vivas em sacrifício a esse Deus, a essa divindade. E Deus sempre abominou o sacrifício humano. Deus condena na sua lei, que vai ser promulgada posteriormente à história de Abraão, o sacrifício humano. Então não fazia menor sentido Deus está ordenando que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, já que essa ordem ia de encontro ao caráter de Deus. Na verdade, eram os pagãos que realizavam esse tipo de ritual. Além do mais, essa ordem de Deus destruía totalmente os próprios planos de Deus. Porque se Isaac morresse, a promessa se tornava inviável. Como é que a promessa iria se cumprir se ela foi dada por Deus a Abraão e se cumpria a partir de Isaac, a partir dos descendentes de Isaac? Como que a promessa, então, se cumpriria? Nós aprendemos, então, irmãos, que nem sempre a fé, ela segue a lógica. Há um livro do Dr. John Stott que diz que crer é também pensar. É lógico que a fé não é irresponsável, mas nem sempre a fé, ela segue a lógica humana. Por exemplo, Deus ordena a Moisés falar com Faraó
para deixar o povo ir, sair do Egito. E a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Isso, numa visão humana, não tem sentido. Deus manda Moisés liderar o êxodo e, ao mesmo tempo, Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Porque, às vezes, os desígnios de Deus parecem loucura para nós. Às vezes, uma ordem de Deus parece algo totalmente ilógico. Nós aprendemos com a história de Moisés e Faraó que Deus endureceu o coração daquele rei para, antes de libertar o povo da escravidão, manifestar o seu poder na terra do Egito. Deus não queria apenas libertar o povo. Deus queria humilhar os deuses do Egito e mostrar que ele não era um Deus, como os egípcios imaginavam. Ele era o único e verdadeiro Deus. Ele era o único Deus, o único Senhor. Então devemos aprender com a história de Abraão que a fé, ela nunca exige explicações. Se você está questionando algo, se você tem pedido a Deus que explique algo porque você não está entendendo, é porque você não está vivendo ainda por fé. Porque a fé não exige explicações. A fé confia, a fé se entrega, a fé se doa, a fé se lança. Porque a fé está fundamentada na confiança em Deus. Ter fé é confiar. Ter fé é descansar. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que Deus tem um domínio de todas as coisas. E que nada acontecerá fora do controle e da direção do Senhor. Exatamente nada. Aprendemos então essas verdades valiosas com Abraão, que a verdadeira fé age de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando nada parece fazer sentido, mesmo quando nada parece ser racional, mas nós não vivemos por vista, irmãos, nós caminhamos por fé, nós vivemos por fé. Abraão não pede explicações aqui a Deus, ele poderia, humanamente falando, pedir, dizer, Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor me deu esse filho, eu passei 25 anos esperando, ele é o detentor das promessas, se ele morrer, toda essa história vai ter fim, então me explique aqui. Eu não vou sair da minha casa, eu não irei a lugar nenhum, até que o Senhor me explique o que está acontecendo e o que o Senhor tem planejado. Não, Abraão não faz nada disso. Em momento nenhum Abraão questiona, pergunta. O que é que Abraão faz? Ele obedece. Por que Abraão obedece? Porque nós temos aqui um homem com a fé amadurecida. Um homem que aprendeu com seus próprios erros. Um homem que, todas as vezes que tomou uma rota alternativa e tomou um desvio na jornada e na trajetória, ele pagou um preço alto. Ele aprendeu realmente a descansar em Deus, a depender de Deus e a confiar em Deus. E quando o nosso nível de maturidade cristã, de espiritualidade e de fé é esse que Abraão alcançou aqui, nós nos lançamos nas mãos de Deus, mesmo quando nada faz nenhum sentido. Mesmo quando nada parece ser o que é. Por isso Abraão não pede explicações. Por quê? Porque ele estava centrado nas promessas de Deus. Lembra o que ele diz aqui para Isaac? Ele responde ao filho quando diz, pai, cadê o cordeiro? Isaac já suspeitava. Ele não era bobo. Possivelmente ele tinha 17 anos aqui quando essa história ela acontece. Ele poderia inclusive resistir e não deixar o pai amarrá-lo, porque o pai já era um idoso, um homem de mais de 100 anos de idade. Ele poderia correr quando percebeu que ele era o próprio sacrifício. Mas assim como Abraão se lançou nas mãos de Deus, Isaac se entregou ao sacrifício. A adoração aqui não partia apenas de Abraão, mas do próprio filho, que entendeu que o pai servia a Deus e que Deus não era irresponsável. Então ele estava disposto realmente a dar a sua vida, se assim fosse o caso, porque ele confiava no Deus de seu pai, Abraão. Que fé, irmãos! Essa é a fé que nós precisamos buscar em Deus. Você pode estar imaginando, pastor, mas Abraão era Abraão. Abraão é o pai da fé.
é o patriarca. Eu jamais teria condição de ter a fé que Abraão teve. Por que não? O mesmo Espírito que habitava em Abraão, habita em nossos corações. O mesmo Deus que Abraão servia, é o Deus que nós servimos. E como Jesus disse, muito mais bem-aventurados sois vocês, sois aqueles que não viram e creram. O nosso Deus é esse Deus aqui. Somos nós que limitamos o tamanho desse Deus, a grandeza desse Deus, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, com a nossa dúvida, com o nosso medo. Mas não há limites para esse Deus. Não há. Aprendemos com Abraão que a medida da fé é a obediência, irmãos. Como você prova que tem fé? Não é falando que tem. Você prova que tem fé, não é se arriscando. Como é que você prova que tem fé? Obedecendo à vontade de Deus. Como Abraão fez. Nada fazia sentido. Poderia ser o fim dessa história. Abraão poderia perder tudo que ele conquistou e lutou tanto para conquistar. Mas o que Abraão faz? Ele obedece. E por que Abraão obedeceu? Porque ele tinha fé em Deus. Quando eu tenho fé, eu sou levado a obedecer. A verdadeira fé há de se manifestar nas nossas obras. Obras de justiça. Evidentemente que as obras não salvam, mas o salvo foi salvo para as boas obras. Você entende isso, amém? Você não é salvo pelas obras. Somos salvos pelo mérito do sacrifício de Cristo. Paulo já diz isso em Efésios 2:8, que não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas por meio da graça mediante a fé. Mas Tiago declara, e Pedro também, que nós somos salvos para as boas obras. O salvo é salvo para praticar obras de justiça e Deus ser glorificado através das suas obras. Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Fé e obras são os dois lados da mesma moeda. Não dá para separar fé de obras. Não dá, porque elas caminham juntas. Tudo começa pela fé. E a fé vai produzir obras, obras de justiça. E essas obras confirmam a fé que nós professamos ter. Esse é o processo. É assim que a graça age em nós, nos levando a viver uma vida que dependa única e exclusivamente de Deus. A terceira maneira de se glorificar a Deus é dependendo totalmente da provisão de Deus. E a gente vai continuar lendo do verso 2 em diante, para entendermos que Abraão, ele se lançou inteiramente nas mãos de Deus. O verso 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia determinado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu quero chamar a sua atenção para o verso 8. Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos
juntos. Como glorificar a Deus em meio às provas, em meio às tribulações? Terceira forma, dependendo da provisão de Deus. Claramente o versículo 8 mostra que Abraão estava ancorado pela fé, que Abraão estava fundamentado na fé, e não em nada mais ou em qualquer outra coisa. O versículo 5 também reverbera essa fé. Olha o que ele diz para os seus servos que foram com ele, Isaque: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Você pode mentalizar a cena? Abraão estava ali com alguns de seus servos, e ele chega ali no pé do Monte Moriá, e quando ele chega no pé do monte, ele diz para os escravos: fiquem aqui, guardem aqui as guarnições, os mantimentos, os animais, fiquem vigiando, porque eu vou subir com Isaque até o Monte Moriá. E quando terminarmos de sacrificar, voltaremos. Abraão não diz eu voltarei, ele diz nós voltaremos. Aí você pode ficar pensando, mas o que levou Abraão a dizer isso? Será que ele não queria declarar para Isaque que ele era o próprio sacrifício? Então ele não disse eu voltarei, porque Isaque entenderia que ele seria morto ali e poderia resistir? Não, não é o caso. Por que eu tenho essa certeza que não era o caso? Por que eu tenho a certeza de que essa declaração de Abraão no versículo 5 é uma expressão viva da sua fé? Porque o escritor aos Hebreus explica para nós o que passava na cabeça de Abraão nesse exato momento. No versículo 19 do capítulo 11 de Hebreus, o autor sagrado diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você entende agora? O que passava na cabeça desse pai? O que passava na cabeça de Abraão era o seguinte: se eu matar o meu filho, se eu for até as últimas consequências e concluir o sacrifício e matá-lo, o Senhor o ressuscitará. O Senhor o trará à vida. Meus irmãos, não existe na Bíblia um homem com tanta dependência de Deus como este homem. Com tanta confiança em Deus como esse homem. Capaz de matar o próprio filho em obediência a Deus, porque acreditava que não era o fim, porque era o Senhor que tinha a palavra final na sua história. E a sua história não terminaria daquela forma. Abraão cria que Deus jamais poderia falhar com ele. Não porque ele merecia, mas porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel. A resposta de Deus, ela nunca, irmão, chega um segundo atrasado. A provisão de Deus, ela sempre chega na hora certa. Sempre chega no momento certo. Às vezes, parece que Deus está demorando. Às vezes, parece que a promessa não vai se cumprir. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A resposta, o milagre, a providência, ela vai chegar na hora certa. Ela vai chegar no momento de Deus na sua vida. Por isso Abraão, ele chama o nome deste lugar de o Senhor proverá. Esse é o nome que Abraão dá. O Senhor proverá. Deus providenciou aquilo. E quando Abraão diz o Senhor proverá, ele não está dizendo que Deus vai dar alguma coisa. Ele está dizendo que o Senhor vai prover aquilo que for preciso. Aquilo que for necessário. Que Deus não falharia com ele. Essa é a verdade que está por trás dessa declaração de Abraão. O Senhor proverá. A Bíblia nos mostra que quando nós colocamos a nossa confiança em alguém ou em alguma coisa e não em Deus, nós estamos fadados a falharmos e a fracassarmos. Adão e Eva são um exemplo disso.
Eles colocaram a confiança na sua própria sabedoria, achando que se comesse do fruto, seriam independentes de Deus. Israel também é um exemplo disso. Quando confiou no Egito, em vez de confiar em Deus, e o Egito falhou com eles. Você deve lembrar do filho pródigo. Aquele jovem confiou no dinheiro que tinha recebido da herança, da sua parte na herança, e ele foi embora, achando que nunca mais necessitaria do pai. E ele aprendeu a duras penas que tudo pode acabar, inclusive o dinheiro, a saúde, mas a bondade de Deus nunca falha para conosco. O medo, a dúvida e até mesmo o questionamento, irmãos, são sintomas de incredulidade. De incredulidade. Quando Abacuque ele enfrenta todos esses sentimentos, se você já leu o livro de Abacuque, você deve lembrar que os 2 primeiros capítulos do livro são permeados de dúvidas, de questionamentos, porque o profeta não estava confiando no Senhor, descansando em Deus, e ele questiona, inclusive os desígnios de Deus. Por que Deus agiria daquela forma e faria assim? Mas, finalmente, Abacuque, ele decide se render ao Senhor. E no capítulo 3, versos 17 e 18, ele faz uma das mais belas declarações da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Não importa o que aconteça, Deus está no controle de todas as coisas. Os meus olhos não estarão nas circunstâncias, porque não são as circunstâncias que determinarão o meu futuro, mas os meus olhos estão postos em Deus, porque Ele é que escreve a minha história. É Ele. E isso é depender de Deus, é confiar inteiramente em Deus. E eu quero concluir essa minha fala hoje, citando C.S. Lewis. Ele diz que o fato penoso, o aparente absurdo, é precisamente o que não devemos ignorar. Eu vou repetir. O fato penoso, o aparente absurdo, é precisamente o que não devemos ignorar. O que Lewis está querendo dizer é que as coisas que consideramos mais estranhas em nossa vida são aquelas em que Deus está trabalhando para o nosso bem. Não cabe a nós entender, não cabe a nós compreender, cabe a nós descansar e confiar. Deus está no controle. O nosso amor por Deus vai ser sempre aprovado quando entregarmos tudo para o Senhor. É aí, nessa hora, que nós provaremos que amamos a Deus. Quando entregarmos tudo que Ele nos pedir. Tudo. E eu queria encerrar dizendo que as nossas ações, elas provam que de fato nós amamos e cremos em Deus. Não adianta falar discursos bonitos, palavras bonitas. Não. Eu preciso viver essa fé. Eu preciso confiar em Deus e depender inteiramente e exclusivamente da sua bondade e da sua misericórdia. Amém, queridos? Como glorificar a Deus em meio às provações? Primeiro, espere provas, esteja preparado. Não se engane, as provações virão. Deus vai te testar para tirar o melhor de você. Segundo, você precisa, além de esperar provações, você precisa estar andando de conformidade com a vontade do Senhor para a sua vida. Você precisa andar por fé. Essa é a vontade de Deus. Viver por fé. Terceiro, você precisa aprender a depender de Deus. Quem recebe essa palavra nessa noite? Bendito seja o nome
do Senhor Jesus.